Muito bem! Hoje no JetaCast nós vamos vamos bater um papo com uma pessoa incrível. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ele vai estar na área aí. Nós divulgamos, ele vai estar com a gente. Eu tenho certeza que você conhece ele. Se você não tem certeza, caso você não conheça, hoje você vai ter oportunidade aqui no JetaCast de conhecê-lo. Ele é uma pessoa incrível e ele já está aí na área. E é isso aí. Vamos lá. Olha ele aí. Cheguei, tô na área. Chegou, tá na área. Olha só, o Rômulo, ele tem 34 anos, nasceu em Fortaleza, lá no Ceará. Ele é casado com o Rodrigo, é Hum. pai do Bento, até atleta híbrido. Isso eu quero saber, fiquei muito curioso. É mentor de experts que querem escalar seus negócios digitais com cursos e mentorias. Aí eu falei assim, sempre eu falo para os convidados, me fala uma frase. Aí ele falou assim, eu posso falar na Uhum. hora? Mas ele acabou já falando uma frase para mim. Não tenho uma frase, eu tenho uma filosofia. Boa, Esse daí é o boa. Rômulo Bandeira. Seja muito bem-vindo, Rômulo. E você já também me fala. Você não tem uma frase, tem a filosofia. Que filosofia é essa? Eita, já vamos começar aí, é? Caraca. Cara, primeiro boa noite. Boa noite para quem tá aqui acompanhando a gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um mega prazer estar aqui pra gente bater esse papo, tentar agregar para quem acompanhar. E que filosofia é essa, né? Eu falo, não tem frase. Você me pediu uma frase que me marcou de alguma forma. E eu falei, cara, eu não tenho uma frase. Eu tenho uma filosofia que eu tento viver em cima dela, que é o seguinte, eu falo que tudo que a gente tem é o agora. Então a gente tem dois tempos que são o passado, que é um tempo que não vai voltar, e a gente tem um futuro que é uma grande ilusão. Às vezes a gente passa uma vida inteira projetando algo para o futuro, no sentido de que quando eu for tal coisa, ou quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser mais feliz, ou eu vou fazer aquilo. Então a gente projeta muitas vezes a nossa vida no futuro. E desde que eu entendi que o futuro é uma grande ilusão e ele pode não existir, né? Não faz sentido viver lá. Tudo que a gente tem é o que a gente tem agora, é o presente. Então, é meio que uma filosofia para lembrar de sair do automático e das projeções futuras e viver cada momento que você tem. Porque tudo que você tem é esse momento e ele pode acabar daqui um segundo, daqui um minuto, daqui um dia. A gente nunca sabe. Então, essa é meio que a minha filosofia de vida. Perfeito, nossa. A gente tem o presente que é um presente para nós, né? Exato. Literalmente. O nome não é presente à toa, né? No À final das toa. contas. Então, e eu falo isso de um lugar muito profundo até, de alguém É, que por muito tempo viveu essa realidade do piloto automático mesmo, do tipo, eu tô vivendo em função de metas. Tô vivendo em função de uma vida futura que eu quero construir. E nisso eu perdia muito o que estava acontecendo. Então eu perdi relacionamentos dessa forma, eu perdi oportunidades dessa forma, eu perdi muitos momentos de vida, coisas simples até, porque eu estava pensando lá na frente, estava esquecendo de viver o agora, e aí foi uma chave que eu acho que foi muito importante, uma virada de chave muito importante na sim. minha. Por isso que eu falo que não cabia numa frase, eu precisava explicar para poder fazer sentido aqui. Mas ela é muito, muito profunda. Acabou sendo uma frase. E assim, que momento da sua vida você percebeu isso? Você falou, poxa, eu tô mais vivendo lá do que na frente, né? Porque tem. Eu tava lendo um livro muito bacana que fala assim: se a gente está com a cabeça muito no passado, isso é um gatilho de depressão. Exato. Se a gente está se a gente está com o pensamento muito à frente, é um gatilho de ansiedade. Isso reflete no nosso presente, o que a gente está vivendo, igual nessa live. Cara, a gente entrega tudo que a gente puder, é aqui, é o que tem Exato. aqui.
Mas quando virou essa chave assim para você que fez sentido isso tudo assim? Cara, eu acho que foi no momento em que, sabe aquela coisa quando você percebe que tudo que você sonhou um dia em ter, você já tem? E eu me vi nesse lugar assim, tudo o que eu sonhei, a realidade que eu sonhei, o negócio que eu sonhei, a família que eu sonhei, tudo que eu sonhei um dia, eu tenho. Eu tenho hoje, graças a Deus. Eu falo que sou uma pessoa muito abençoada. Só que eu não Legal. estava me sentindo feliz. Então Uhum. eu vivia uma certa tristeza, como se faltasse algo, tem alguma coisa que está faltando, alguma coisa está faltando. Só que todo exercício que eu fazia de sentar, de meditar, de alguma forma olhar para minha vida de fora, eu chegava à mesma conclusão que era, cara, eu já tenho tudo que eu sonhava. Tipo, Então, zerei. zerei, tipo assim, claro que tem muitas coisas que eu ainda quero conquistar, todo mundo tem. Mas a essência do que eu queria lá no Rômulo lá do passado, e aqui eu falo de negócio, mas eu falo de família, eu falo de ter um casamento, de ter uma casa, de ter uma construção de família minha, de ter a liberdade que eu sempre quis. Então eu falei, cara, tu tem tudo o que tu queria. Isso é muito. Você é muito jovem, assim, você tem 34 anos, mas quando que aconteceu isso? Porque 34 anos tem gente que está começando ainda A no rolê entender. para conquistar. Cara, isso é recente, isso é tipo depois dos 30, assim. Eu acho que é coisa de, sei lá, 32, 33 e 34 agora, eu acho que Nossa, é super. é um momento bem recente até de vida, assim, bem recente. E aí o start foi isso, de que eu vinha me sentindo muito ansioso, meio que sentindo, cara, parece que falta algo, eu não tô feliz, falta alguma coisa, mas aí você sempre fala, putz, não falta nada. Então por que que eu tô sentindo isso, se tudo que eu queria agora eu tenho? E aí você entende que ao invés de você estar vivendo tudo que você tem agora, tu tá pensando lá na frente, no que ainda não tem, no que tu ainda quer, no que ainda vai, entendeu? E aí foi uma grande, tipo, cara, eu ouvi isso de uma pessoa muito especial na minha vida, que é a pessoa com quem eu trato, né, assuntos terapêuticos aqui. Ela falou, Rômulo, sai do automático. A frase foi essa, sai do automático, tu tá vivendo no automático. Tipo assim, nesse clique eu falei, pá, volta aqui. E aí isso foi possível, assim, isso tornou possível olhar ao redor e constatar, putz, cara, eu já tenho, né? Tipo, Não já precisa. sai do automático e olha pro que tá acontecendo agora, tipo, olha o quanto a tua vida é muito foda e tal. Então, é um processo recente até. Eu venho vivendo isso há pouco tempo até. E isso tornou a vida muito mais leve, sabe? Tornou a vida mais leve, o relacionamento mais leve, o negócio mais leve, as relações no mundo todo mais leves. Eu venho vivendo essa leveza e plenitude de tipo um ano e pouco pra cá. Ah, que bacana. E eu fiquei curioso, eu te acompanho, não tem nem que falar o quanto eu te acompanho, e você também, né? Por vários motivos. E você falou atleta híbrido. Híbrido. Que Eu atleta é nunca híbrido, né? ouvi essa expressão e eu tô curioso. Eu sei que você joga vôlei e tal, mas eu fiquei muito curioso. Que é que raios é um atleta híbrido, né? É que você me pediu uma apresentação e eu fiquei, cara, todo mundo quando vai se apresentar, colocaria, né, no rômulo automático, mentor de experts, negócios digitais e papapá. Só que hoje eu entendo que eu sou muito mais do que um mentor de experts, Hum. sabe? Eu até isso eu prego dentro da minha metodologia, inclusive de que abrindo parênteses, né, eu falo em você se tornar uma autoridade inquestionável. E para mim, uma autoridade inquestionável é alguém que é referência em todas as áreas da vida, não só no que ela faz profissionalmente. Então, trazendo isso para minha apresentação, tipo, quem que é o Rômulo? O Rômulo é muito mais do que um mentor de experts. Aí eu trouxe o Rômulo de 34 anos, que nasceu em Fortaleza, Ceará, que é esposo do Rodrigo, que é pai do Bento e que é atleta híbrido, né? No sentido de que o atleta híbrido é uma pessoa que pratica mais de uma modalidade. Então ele se torna um atleta híbrido em função disso. Ele não é um cara que só faz crossfit, um cara que só faz musculação, ou uma coisa só. Geralmente ele combina duas modalidades. Então hoje eu sou uma pessoa que treina musculação e que corre como amador e que joga vôlei também. Então eu misturo três coisas que como é que o corpo aguenta? Não sei, né? Mas tem que dar um jeito. Ai, que E aí eu bacana. misturo algumas coisas, principalmente a corrida tem tomado um lugar de muita relevância até. A gente entrou É.
consultoria de corrida tem alguns meses para começar a desenvolver. E aí tá começando a correr distâncias maiores. Eu, por exemplo, corria 5 quilômetros e era o máximo. Tipo, cara, mais do que isso não consigo. E aí o Rodrigo, a gente tem, todo fim de ano a gente tem um momento de fazer o nosso planejamento como casal. Sim. Aí fomos à praia, a gente mora a 15 minutos da praia, então tudo é lá. Nossa, que ruim, hein, gente? Na Aí em praia, Fortaleza, hein? Você mora aí, exato. continua aí? Eu Sim. moro a 15 minutos da praia do Beach Park, que é o maior parque da Nossa, América Latina e tal. que Então a gente delícia. tem, graças a Deus, a gente foi privilegiado até nisso, no lugar onde nasceu, né? E aí Legal. a gente foi lá com os nossos caderninhos fazer o nosso planejamento do ano e tudo. Aí Rodrigo me solta a Ah, ideia de, cara, por que que a gente não corre, não coloca como uma meta pro próximo ano, correr uma meia maratona? Falei, como é? Nossa, só Bora isso correr aí, só. só 21 quilômetros. Então, 21. Falei, tá, o máximo que a gente corre hoje são 5 quilômetros. E tu quer fazer uma meia maratona que são 21 quilômetros, é isso mesmo? Tipo, é. Tá, então bora. Aí a gente colocou a caraca. meta de fazer 21 quilômetros, já se inscreveu, inclusive, na meia maratona do Rio de Janeiro, dia 21 de junho. Sim. E aí tá se preparando para correr essa meia maratona. E tá subindo. Aí agora a gente já correu, depois disso, né? 8 quilômetros, aí subiu para 10, subiu para 12, para 13. Sábado agora são Ele 15. mirou na lua e tá acertando as estrelas já, né? É Como tipo diz o ditado. isso. Mas É você tipo... acredita? Olha que curiosidade. O Rodrigo falou para você para meia maratona, foi arrojado. Eu falei para Tati para a gente correr a São Silvestre Boa. nesse e é o centenário da São Silvestre, né? E a gente mora aqui em Mirassol, é o centenário também. Falei, vamos correr São Silvestre? Ela aceitou. A gente Quantos corre quilômetros 5 são na também, São Caio. Silvestre? Oi? Quantos quilômetros são na São Silvestre? 15. Ó, bom. Mas lá, até um amigo tava vendo com ele, a São Silvestre, assim, o que pega é que não é muito reta, sabe? Uhum. Subida, descida, e isso É, pro São físico Paulo, né? correndo assim é São horrível, Paulo, né? é. Assim, muitas rampas, né? A pessoa tem que Uhum. treinar, né? É. Mas é um desafio, mas ele foi ousado, hein? Ele foi ousado. Ah, mas tem tempo, tem tempo. São Silvestre no fim do ano, tem tempo. Tem, Você vê uma coisa que é muito engraçada, né? A nossa mente meio que determina tudo, assim, porque se você me perguntasse, tipo, eu fazia 5 quilômetros não confortáveis. Eu chegava nos 5 quilômetros assim, tipo, esbaforido, e se me botasse para 500 metros a mais, eu não conseguia. Então, quando chegou a proposta de correr 10 quilômetros, eu falava, cara, daqui que eu chego em 10 quilômetros, nossa, vai demorar muito tempo. Só que você vê que é uma barreira da tua mente, porque a gente até brinca, né, que quem corre 5 corre 10, tipo, é só o dobro. E quem é, corre 10 corre 15, você vai. Só que na prática, quando você se coloca na situação de vou fazer 10 quilômetros, vou fazer 12, 13, você vê que não é tão diferente assim do 5. Por incrível, por mais louco que pareça, assim, tipo, não é diferente. É que você vai condicionando o seu treino, condicionando o seu corpo e principalmente a sua cabeça para entender que você vai correr aquela distância, porque a você cabeça é o principal. vai acreditando naquilo, né? E a cabeça é a principal barreira da corrida. Porque você tá ali, tipo, se você esquece de olhar para o relógio e você não sabe quanto você já correu, você simplesmente continua correndo. Só que é aquela coisa, eu vou correr 5. Quando chega no 4,5 e que você sabe que só faltam 500 metros, tipo, a tua cabeça começa, o cérebro começa a pensar um monte de coisa, o batimento cardíaco começa a acelerar e você começa a correr mais mal por causa da cabeça. Então, se tu só corre, tu faz muito, tipo, uma distância muito grande, entendeu? Sem a barreira da mente, fica, nossa, já correu muito, nossa, já são 10, nossa, 10 é muito, para um pouquinho para andar, nossa, eu não aguento Mas, mais, entendeu? É a grande barreira. o Romulo, a gente, você tem a oportunidade de estar mentorando muitas pessoas, tá mentorando pessoas incríveis aí que a gente conhece Mas, e a gente sabe que também a gente vê grandes empresários aqui, a gente participa com isso também e vê que o esporte ele é fundamental também para o profissional, além para nossa saúde física. E você citou muito mental, citou em dobrar de 5 para 10, de acreditar. O quanto que você acredita que a mentalidade ela é importante
para você escalar um negócio, para você fazer aquilo acontecer, você acreditar naquilo, o quão a mentalidade ela é importante para isso. E como você está vendo isso com oportunidade tão de perto de estar junto com pessoas? Cara, muito boa essa pergunta e eu tenho uma história até engraçada em relação a isso, que é quando eu comecei no digital, isso eu falo de 2020, eu vinha já do mercado, né, como profissional de marketing digital, só que eu trabalhava no varejo e e-commerce, então eu sabia, meu know-how era todo de varejo e e-commerce, eu não sabia nada de infoproduto, né? Eu sou fruto da pandemia e comecei a ensinar e criar infoprodutos em 2020, em função da pandemia. E nessa época, eu buscava muito ouvir podcast, principalmente das pessoas que já eram grandes no mercado digital. E é engraçado a tua pergunta, porque uma das coisas que mais perguntavam para esses caras que eram grandes na época era justamente isso. Tipo, cara, qual é a diferença? A pergunta era sempre essa. Qual que é a diferença de alguém que tem resultado real, de verdade, na internet, e alguém que não tem? Aí a pessoa sempre respondia a mesma coisa. Ah, a diferença é a mentalidade. A diferença de quem consegue ter muito resultado no digital está na mentalidade. E eu ficava ouvindo isso, tipo, cara, não é. Tipo, não tem como. Porque eu tô aqui, ó. A minha cabeça está preparada, a minha mentalidade está em dia. O que eu não sei é estratégia, é alguma coisa que ele faz e eu não sei. Então não tá aí. A minha cabeça não aceitava que essa era a resposta. Eu achava que era alguma estratégia que eu não sabia. Mas beleza, vamos em frente. E aí os anos foram passando, né? 2020, 21, 22. E eu fui me provando que realmente era aquilo. Aquela é a resposta. E quando Que que eu me doido. provei definitivamente, no fim de 2021 para 2022, mais ou menos, eu estava num momento onde eu sentia que eu trabalhava muito, fazia muito no meu negócio, e parecia que tinha uma pedra. Foi assim que eu me expressei até. Tipo, cara, eu trabalho muito, 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 mas parece que tem uma pedra amarrada nas minhas pernas que não me deixa crescer. Pesado Assim, demais. demais, demais, como se tivesse alguma coisa ali te prendendo, segurando e tudo. E eu levei isso para um trabalho terapêutico, né? Que eu fiz. E aí, investigando nesse trabalho, ela me ajudou a entender que eu tinha uma crença muito forte, que era uma crença de medo do sucesso. Hum, Medo do sucesso. Um cara que está traçando um caminho num negócio digital, se expondo na internet, tentando crescer e alcançar mais pessoas, com uma crença de medo do sucesso. o seu maior inimigo era você Ou ali. seja, tipo, eu nunca ia crescer e ter sucesso porque eu me sabotava sem perceber. E essa crença tinha sido implementada na minha cabeça quase 10 anos atrás, num relacionamento abusivo que eu vivi 10 anos atrás, né? 10 anos desse momento em que eu fiz esse trabalho. E se você me perguntasse, tipo, cara, tem algum resquício daquilo tudo? Eu falo, não, superei, faz tanto tempo, não sei o quê. Tipo, não, olha isso, né? Só que internamente existia uma crença. E o contexto é mais ou menos assim, em resumo. Foi uma época em que eu me formei, lá em 2012, mais ou menos. E antes mesmo de me formar, eu já era estagiário de uma grande empresa. Eu passei num programa de estágio nacional. E aí eu meio que era a estrela da faculdade, porque eu entrei numa empresa muito grande, ganhava muito bem ainda como estagiário. E foi um momento onde eu me formei, fui contratado por essa empresa, mudei de estado a trabalho. Então a minha carreira estava decolando muito rápido. Só que esse decolar muito rápido de carreira custou esse relacionamento. Hum, Então isso implementou e foi muito doloroso. O término foi um processo muito doloroso, porque tiveram muitos episódios extremos, porque era extremamente abusivo. E isso implementou na minha cabeça o sentido de se eu crescer demais e fizer muito sucesso, isso vai custar a minha vida pessoal. Então, inconscientemente, eu me sabotava, não querendo crescer para não perder meu casamento, né? Enfim, o que eu tinha construído. E depois desse trabalho onde a gente transmutou essa crença, no ano seguinte, eu saí de um faturamento no ano em questão de R$ 70.000 e no ano seguinte eu fui para R$ 200.000 de faturamento. nossa. Quase tripliquei de faturamento. E o mais louco para fechar a tua pergunta, se você me perguntar o que eu fiz a nível de estratégia diferente do ano anterior, eu não mudei quase nada de estratégia. Foram mudanças muito
sutis, foram ajustes muito sutis no meu negócio. Então eu atribuo o resultado, o crescimento, não só a movimentos de estratégia, mas principalmente a movimento mental, onde eu entendi que aquela crença não fazia mais parte de mim e eu me permiti ter ideias, me conectar com pessoas. Eu falo que o ano seguinte foi o ano onde eu tive as melhores ideias. Eu me conectei com as melhores pessoas. Eu entrei nas melhores mentorias. Eu atraí os melhores clientes. Tipo assim, tudo começou a fluir por conta de um movimento de mentalidade. E aí eu me provei que os caras lá de trás, quando diziam isso, né, cara, a diferença está na mentalidade, não é na estratégia. Eu me provei que realmente é isso. Então, para mim, hoje, 90% do sucesso do negócio está na mente do expert. 10% é o que ele está fazendo na prática. 90, Para mim, 90, 10. 90%, É essa a proporção. 90, 10. Nossa. 90. A gente teve. A gente conversou também essa semana, né, e, com o Cristiano Brandão, e a gente estava comentando sobre a genética e epigenética. A genética é aquilo que vem do nosso sangue, vem dos nossos antepassados e tal. E a epigenética, ela fala que ela é mais forte. O que é isso? É a ambiência que a gente está, que realmente tem uma força até maior do Uhum. que a nossa genética, né? E você comentou da ambiência, o quanto isso ele foi prejudicial para você, para a profissão, porque você querendo ou não, você tinha o teu relacionamento e aquele ambiente foi muito mais forte do que um desejo seu. Uhum. E depois que você conseguiu encontrar isso e não foi sozinho, não foi Não. sozinho. Isso é uma coisa, gente. A terapia ela é super importante. Ela é algo que, claro, você consegue às vezes olhar sozinho, mas é muito, muito mais difícil. Quanto de caminho que talvez o Romulo conseguiu encurtar tendo uma pessoa olhando de fora e vendo e estando junto ali de corpo e alma, assim, né? Sem Então dúvida. a ambiência ela é muito importante também, né, Sem Romulo? dúvida. Cara, eu falo que sozinho eu nunca teria encontrado essa resposta. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É tipo, levariam 5 anos. Não levariam 5 anos. Eu não teria essa resposta. Não tem como, entendeu? Olha só. É muito o espelho do trabalho do mentor até. É muito do trabalho que eu faço. Você precisa entender que existem coisas que não são da tua competência. Ponto. Então não adianta você tentar ter a solução. E tem muita da gente querer ter a solução para tudo, né? Meio que de ser autossuficiente. E não tem esse lado especificamente de terapia. A terapia que eu fiz na época é uma terapia mais energética. Então não é uma simples terapia de sentar no divã, conversar com a psicóloga. Não, é uma coisa mesmo de. Na época de olhar para minha criança interior e de abrir Profundo gavetas mesmo. muito de abrir gavetas ali que estavam guardadinhas há muito tempo, entendeu? Então foi um trabalho que foi muito, muito, muito profundo. Eu falo que foi algo que eu nunca vivi na vida e que sozinho eu não teria essa resposta. Assim é como eu falo que o meu mentorado talvez não tenha resposta sozinho, ele precisa contratar a mentoria porque faz parte. Para mim, esse lado terapêutico é a mesma coisa. É uma resposta que você não vai ter sozinho, independente do que você faça. Ô, Romulo, você começou a trabalhar, você trabalhava com seu pai, né? Uhum, Você me corrige se estou errado. Você sim. trabalhava com seu pai e, e é assim, o que foi o ponto que você falou assim, poxa, eu quero algo para mim, para eu poder isso, e por que você escolheu tipo o digital ser Uhum. essa mudança sua? Porque você encontrou isso no digital? E como que foi tua transição assim de pensamento? Porque tem muita gente aqui, a nossa audiência tem empresários, mas também tem pessoas que querem empreender. Hoje são mais de 22 milhões de empresas e 18 milhões são um mês. Uhum. São pessoas que às vezes ela faz tudo na empresa por enquanto ali e porque não consegue contratar e ela acabou saindo de um trabalho e às vezes não consegue fazer essa transição, então vai tanto da mentalidade, mas como que foi o teu começo? Falou assim, poxa, para mim faz sentido digital. Então, Uhum. como foi bom para você isso também? Cara, massa a pergunta porque tem tudo a ver com o tema, assim, no sentido de eu comecei a trabalhar desde que eu entrei na faculdade. Tipo, de conseguir estágio, começar a trabalhar. E eu falo até trazendo para a realidade da internet, né, de hoje. Eu, por exemplo, tenho 34 anos. Então, quando eu terminei o ensino médio para fazer vestibular e tudo, entrar numa universidade,
eu tinha 17. Tipo, a gente tá falando aqui de 2007 para 2008. E uma família pobre, eu nasci numa periferia de Fortaleza, minha mãe professora de escola de bairro, meu pai marceneiro. E naquela época, o que a gente tinha, o que eu ouvia, né, o que eu e meu irmão ouvíamos dos nossos pais, era: se vocês quiserem mudar de vida, vocês têm que estudar, se formar e ou entrar numa empresa grande e fazer carreira, ou passar num concurso público. Ponto. Era o que a gente tinha de opção. Então, ou entra numa empresa e faz carreira, ou passa no concurso público para a gente mudar de vida. A gente cresceu, e eu não estou exagerando, a gente cresceu ouvindo Ouvindo isso. isso. Esse era os conselhos. Esse era o conselho master da minha casa. Tipo, aí era uma troca. Eles falavam: ó, a gente vai garantir a educação de vocês, então a gente vai pagar a escola para vocês estudarem, não vão precisar trabalhar, mas vocês têm a obrigação de passar numa universidade pública, porque se for particular a gente não vai conseguir pagar, e se formando na universidade pública, vocês vão ou entrar numa grande empresa ou passar no concurso público. Ponto. Esse era o combinado da minha casa. E aí, graças a Deus, os dois ouviram, porque a gente passou numa universidade pública, eu passei na estadual do Ceará, meu irmão passou na federal do Ceará, e a gente se formou na universidade pública e começamos, tipo assim, já buscamos ingressar no mercado de trabalho. E eu fui seguindo isso, porque quando eu passei nesse programa de estágio, era uma grande empresa, era a Ultragás, que estava entre os 6 maiores grupos empresariais do país, foi um programa de estágio com 4.000 pessoas, então eu entrei numa empresa muito, muito grande. Gigante. Gigante. E aí, pra você ter uma ideia do processo que eu fiz, foram escolhidos, tipo, foi escolhido uma pessoa em cada mercado da empresa no Brasil inteiro, e a gente ia para São Paulo e fazer treinamento, tipo assim, estagiário com viagem pela empresa, fazer um treinamento. Era um mega investimento na época. E aí a gente tinha 1 ano e meio de estágio, eu fui efetivado na empresa, mudei de estado a trabalho. Éramos 12 pessoas no Brasil inteiro fazendo aquela função que eu fazia lá no Mercado Maranhão na época. Então eu tava no rumo. Tipo, tô cumprindo aqui, ó. Entrei na grande empresa, tô fazendo aqui o que eles pediram. Estudei para concurso em paralelo. Passei em 5 concursos públicos na época, pra você ter uma ideia. Meu Deus! É, não assumi nenhum deles, porque a minha mãe é louca até hoje, porque sempre que eu passava no concurso, acontecia. Estabilidade, Rômulo! Mas sempre que eu passava no concurso, acontecia alguma coisa no mercado, na empresa, que me fazia escolher continuar na empresa, porque o salário era maior, era bem maior lá na empresa. E tinha uma projeção de crescimento também muito maior dentro da empresa. Então eu sempre escolhi continuar na empresa. E aí minha mãe é louca, porque o sonho dela era esse, que eu fosse funcionário público. Mas vamos lá, continuei a minha carreira. E aí, em função desse problema do relacionamento, eu tive que pedir demissão no Maranhão para voltar para Fortaleza. E aqui eu ingressei no varejo. Tipo, lá era indústria, vim para o varejo numa grande empresa, o maior varejo de tecnologia do Norte e Nordeste. Entrei na área comercial, que era a área que eu trabalhava, e dentro da empresa eu fiz a minha primeira transição de carreira, que era: eu trabalhava na área comercial e o meu foco era planejamento estratégico, venda, indicador, análise de mercado. Essa era a minha praia desde a faculdade. Só que eu tinha um sonho de trabalhar com marketing. Cara, ou eu começo um MBA em gestão comercial e me firmo aqui, ou eu vou para um MBA em marketing para tentar fazer uma transição de carreira. Aí escolhi o MBA em marketing, em coincidências, porque eu não acredito em coincidência, mas coincidentemente abriu a vaga de marketing digital dessa empresa e eu migrei de área. Eu assumi o marketing digital dessa empresa, sem ter experiência de nada, mas com muita vontade de fazer, e tinha muita credibilidade também dentro da empresa, então me deram essa oportunidade. E aí fui fazendo ali o meu caminho do marketing digital dentro dessa empresa. Só que em paralelo, o que que acontecia? Eu já estava trabalhando na marcenaria do meu pai, em paralelo. Eu achava pouco o trabalho que tinha, Meu Deus! liderando o marketing digital tipo, do varejo que faz 300 milhões de reais por ano, foi gerenciar a marcenaria do pai, porque meu pai era zero internet, tipo zero. Eu ficava: cara, tu vai morrer daqui a pouco, o teu negócio vai morrer, tipo, tem que entrar na internet. Você Então, vendo a multinacional ali, tipo, meu imagina, Deus, tá voando, pai, só fazer imagina isso. isso, imagina o cenário, tipo, vinha da indústria, entrei no varejo, eu tinha todo mês, pra você ter uma ideia, 100 mil reais de verba só de anúncio nessa empresa. E o nosso
papel era levar a gente para as mais de 40 lojas que tinha e para o e-commerce, que atendia o Brasil inteiro. Sim. Eu tinha uma agência que me atendia, tipo, com várias pessoas exclusivas lá dentro, social media, gestor de tráfego, gente de suporte, tipo, Mas toda uma estrutura. equipe é uma estrutura enorme. E dentro de casa, meu pai tinha uma marcenaria que não tinha um Instagram, entendeu? Ficava, cara, não tem como, não tem como. Então eu entrei para Eu ajudar. vou ter que me meter Não, nisso aí. eu tinha. Aí eu me meti para ajudar ele em tudo, com gestão, com precificação, porque ele não fazia direito, não tinha planilha, não tinha nada, era tudo artesanal. Aí eu entrei para gerenciar e ele mega orgulhoso, ele falava para todo mundo assim, ó, agora eu trabalho pro Rômulo. O Rômulo que é o dono da marcenaria, eu trabalho para ele. Ele Você era tá brincando? É, ele faz. juro, juro. Ele adorava essa vida. Na cabeça dele, tipo, era isso, ele vai salvar o meu negócio. E não satisfeito, eu abri uma outra empresa com um namorado que eu tinha na época. Por Tudo quê? isso Conhecia ao mesmo ao tempo? mesmo tempo. Aí você Eu- tinha tempo pra dormir, Romulo? Não. Que Então, não, brincadeira. eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Eu só trabalhava. E eu venho nesse ritmo do só trabalhar, 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 desde que eu me formei. Tipo, workaholic nível máximo. Por isso que Caraca. eu falo da frase que é a filosofia do só tem agora, porque vem desses resquícios aí do workaholic. Sim. E aí, beleza, fundamos uma empresa porque quando eu conheci ele, e se eu estiver falando muito, tu me corta, porque eu te falei que eu precisava de umas 2 horas aqui pra Ó, falar. eu, de verdade, ó, eu tô aqui, ó, com a minha caneca de água. Então pronto, tamo junto. E mais ainda, olha o tamanhozinho do meu repositor de água. Então, de Então pode, verdade, eu pode tenho falar, todo o né? tempo do mundo. E conversar eu gosto demais. Então bora. Conheci esse namorado na época e olha a frase que ele me fala na época, né? Ah, eu trabalho numa empresa de eventos, mas o meu sonho é ter a minha própria empresa. Aí ele fala isso pra mim, que Hum, sou administrador por formação, né? E venho da indústria, do varejo. Papai, falei, cara, e o que que tá faltando para criar essa empresa? Aí ele, eu não sei como criar. Falei, você putz, tá bora criar. falando com a pessoa certa. Não, bora criar. Criamos a empresa de decoração de festas, de casamento, de 15 anos e Ó, papapá. Criamos, e é um trampo. cara, Isso aí é um a trampo. gente fez Não é brincadeira. todo, eu fiz todo o planejamento estratégico, precificação, criamos rede social, criamos tudo. Prospectamos os primeiros clientes, começamos a fechar os primeiros clientes. Aí a minha dinâmica era, eu trabalhava de 8 às 18 na empresa, aí à noite eu resolvia coisa da marcenaria e da outra empresa de decoração. No fim de semana que tinham as festas de decoração, Sim. eu estava lá decorando as festas junto com ele, transportando coisa e gerenciando o povo. Eu não tinha vida. Era isso, eu não tinha vida. Só que aí eu vou para aí eu chego na resposta, eu preciso dar o contexto para chegar na resposta, né? Que foi, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, dá para entender por quê, né? E Uhum. comecei a entender que aquela dinâmica não cabia mais. Tipo, não cabia, não dá. E aí, na minha primeira, na Black Friday de 2017, eu tive a primeira crise de ansiedade na minha mesa de trabalho. Eu falei, cara, eu tinha 27 anos na época. Eu falei, se continuar assim, eu provavelmente não chego nos 30. Vou ter um piripaque até lá. Então não dá para continuar. E aí foi onde eu tomei a decisão de desligar do mercado e só empreender. Aí foi o primeiro pontapé, sendo que eu já tinha feito uma transição lá do comercial para o marketing, né? Então aí você desligou do mercado e Não, primeiro foi a decisão. Primeiro você veio a decidiu. decisão, exato. Por Tá. que que eu decidi desligar do mercado pelas empresas e não sair das empresas e continuar no mercado? Por quê? Quando você começa, e acho que isso foi apesar de ter me trazido consequências ruins, foi importante no caminho. Porque ter outras empresas me ajudou a entender que fora do mercado, daquele ponto de 8 às 18, o dia é muito longo. Então eu ficava assim, ó, cara, se eu faço o que eu faço nessas duas empresas, de noite no fim de semana, se eu tivesse o dia inteiro para trabalhar ali, nossa, eu fazia muito mais. Tipo, eu descansado, né? Então, eu faria muito mais, muito mais. Nossa. Então o clique foi, cara, um dia, eu juro,
a empresa, eu trabalhava no centro de distribuição. O marketing da empresa fica dentro do centro de distribuição. E por ser um lugar onde tem todos os produtos, né, da empresa, então é tudo gradeado, tudo com ferro nas janelas e tal. E a cena era muito louca, porque eu via o sol se pôr por uma janela, tipo uma grade muito A pequenininha. cadeia. Era tipo isso. E eu via lá nas gradezinhas de ferro o sol baixando e eu ficava, caraca. E eu ficava, o dia é muito longo. Cara, um dia muito longo, dava pra fazer muita coisa fora daqui. Isso ficou me martelando. Um dia muito longo, dá pra fazer muita coisa fora daqui. Junto da pressão, né, das crises de ansiedade, enfim. E aí tomei a decisão de que eu ia sair. Passei um ano me preparando, porque, apesar de trabalhar com tudo isso, eu tinha R$ 0 guardados. Aí tu vem pra me dar uma chibatada aqui, ó, na cara. Por quê? Não guardava dinheiro, padrão de vida lá em cima. Tipo assim, tudo que eu fazia, eu gastava. Fazia, gastava, fazia, Pra gastava. aguentar essa vida aí. Então, era meio que pra compensar, né, todo. Compensar, é. Tipo, já que eu Super normal. tem que servir para alguma coisa, né? Então, quando eu pensei em sair, eu tinha zero reserva. Zero. Falei, cara, eu preciso sair daqui seguro. Hum, Seguro. E aí eu comecei a estudar muito sobre gestão financeira. E foi uma época em que eu consumi muito a Natália Arcuri no Me Poupe. E aí consumi muito a Natália Arcuri e Gustavo Cerbasi, tipo assim, comecei a ler livros deles, consumir conteúdo, e eles me deram o caminho de que, tá, tu quer empreender? Pois junta um ano do teu custo de vida. Aí isso virou uma meta. Cara, eu vou juntar um ano do meu custo de vida. E aí isso foi 2018. 2018 foi um ano em que eu coloquei como meta juntar esse dinheiro. E foi onde eu entrei na terapia. A minha terapeuta era terapeuta e coach ao mesmo tempo. Menino, é muito importante o pessoal entender que ele tinha tudo isso, teve a lucidez ali, e ele, para fazer essa transição ou essa mudança, gente, ele se programou. Uhum. Ele se programou. Então não é assim, ai, do nada eu vou Vou fazer. chutar o Porque o balde. que acontece muito é pessoas com boas ideias, boas intenções, mas o dinheiro não é o fim, mas ele é um meio muito para resolver grandes coisas. Então, você imagina quantos negócios têm boas ideias, boas coisas para se realizar, mas a falta do dinheiro também tira a nossa saúde mental para realizar Tira aquilo. demais. E você conseguiu fazer isso sabiamente, né? E outra, eu vinha de uma realidade onde a empresa me pagava um salário que era fixo e aquilo me dava segurança. Os negócios oscilavam, entendeu? Então eu ficava, cara, eu não posso sair dessa segurança aqui para depender de negócios que oscilam, que tem oscilação de mercado. Ah, eu sou um cara muito bom, sou, dá para fazer muita coisa ao longo do dia, dá. Mas e se não der certo? O que eu Ah, vou fazer, entendeu? Então eu tenho muito esse perfil planejador, eu não dou o passo sem planejar, de forma alguma. Então eu coloquei como meta a parte financeira e eu entendi que eu precisava virar uma chavinha aqui, por isso eu busquei a terapeuta na época. Falei, ó, e aí expliquei toda a situação para ela e eu preciso que você me prepare, porque eu vou mudar totalmente aqui a dinâmica de trabalho, vou começar a empreender, vou ser o responsável 100% pela minha vida nesse aspecto, só que eu preciso me sentir preparado. Então ela veio para trabalhar questões mais internas, a mentalidade sempre, né, na minha vida, e em paralelo eu busquei o lado financeiro e estudar muito sobre gestão. Então, eu falo, a minha olha só. transição, essa segunda transição de carreira, eu consigo dividi-la em três pilares. O pilar financeiro para me dar segurança para fazer a transição, o pilar de mentalidade para me preparar para desligar o funcionário e ligar o dono da empresa, e o pilar de gestão, porque beleza, sou administrador de empresas, eu achava que sabia o que estava fazendo, mas eu precisava ser um excelente gestor para o negócio funcionar. Eu tinha Ô Rômulo, então hoje, se uma pessoa ela tem uma boa ideia, ou ela acredita que ela tem uma boa ideia, e ela quer fazer então uma transição de carreira, ou simultaneamente está ali associando, então quais são os pilares aí que serviu para você, que você fez, deu certo e que você recomenda? para mim os três pelo menos. O financeiro, porque não dá para chutar o balde. As contas vão chegar, independente de você faturar ou não. Então tem que ter o financeiro. O pilar de mentalidade, porque a nossa mentalidade como funcionário, onde independente
independente do que você faça, no dia X cai o salário. Para o dono do negócio, que no dia X não tem salário, é tu que paga o salário das outras pessoas. Então é muito diferente a forma de pensar. E o lado gestão, porque é o que você falou. Eu tinha excelentes ideias, mas excelentes ideias não sustentam um negócio. Você precisa saber gerenciar esse negócio. E aí gestão eu dividi muito em gestão financeira e gestão de pessoas, principalmente. Foram os dois lados que eu mergulhei a fundo ao longo do ano inteiro. Então, eu tinha tempo de estudar em 2018. Eram os dois pilares, gestão financeira e gestão de pessoas, para me sentir preparado. E aí eu, no fim de 2018, me desliguei do mercado, saí da função. Foi muito legal até a minha transição de carreira, porque eu fui muito transparente com os meus gestores. A empresa me valorizava muito nesse aspecto, eu era conhecido por todo mundo, pelos donos, então não tinha como sair de uma outra forma. Eu conversei muito cedo com o meu gestor, eu expliquei toda a situação para ele, eu fiz o processo de seleção do meu substituto, então foi muito Legal. massa. Eu saí com a porta muito aberta lá, assim, da empresa, muito aberta mesmo, foi muito legal a minha transição. E aí, no fim de 2018, eu trabalhei até o dia 21 de dezembro de 2018. Você Foi, lembra? claro, tá marcado para sempre, tipo, 21 de dezembro de 2018. Sexta-feira. Foi o último dia que eu fui lá bater o dedo no ponto da empresa. E aí eu lembro que eu tirei esse restinho de ano de recesso, e aí virou o ano para 2019. Vamos embora que tem que fazer isso aqui acontecer. E aí é engraçado, porque a minha terapeuta falava muito assim, Rômulo, o grande problema é que a gente se acompanha. A gente se acompanha. Então, às vezes tem gente que fala assim, nossa, tá tudo dando errado na minha vida, eu vou largar tudo e vou pra praia vender minha arte. Qual que é o problema disso? É que ela vai junto, ela se acompanha, então vai dar tudo errado lá também, onde quer que Hum, você vá. Se você não resolver as coisas, você vai junto e o problema vai junto. E era muito engraçado, isso martelava muito, porque em 2019, era engraçado porque dentro de casa, dava 8 da manhã, eu ligava o notebook na mesa, aí começava a trabalhar. Aí meio-dia eu baixava o notebook, aí parava para almoçar. Aí, tipo, 1 da tarde eu ligava de novo e até 5, aí baixava. Tipo, eu tava batendo o ponto dentro de casa. E ela ficava, tipo, cara, tu não tá mais na empresa, vai mudar a dinâmica, vai no cinema na semana, vai numa praia, vai fazer não sei o quê. Só que foram meses de processo para eu entender qual que era a minha nova dinâmica. Tanto que eu lembro que eu fui no cinema na semana, tipo, meio-dia uma vez, a primeira vez, né? E eu me sentia tão estranho, tipo, sou cara, vagabundo. cara, que vagabundo, eu tô no shopping meio-dia, tô indo ver um filme, tipo, putz, eu devia estar trabalhando agora e tal. Então foi muito louco, assim, o processo para realmente desligar o funcionário, ligar o empreendedor que tinha um horário livre, que podia organizar a vida, foi todo. Eu chuto que foram 6 meses, eu acho, assim, por baixo, para eu me entender essa nova dinâmica. Foram 6 meses. E aí, não satisfeito, nesse momento eu ainda criei outra empresa com uma Nossa. amiga minha. Vou já chegar no final da resposta, eu prometo, que tá longo demais. Mas Não, eu, não. eu criei uma outra empresa com uma amiga minha de treinamento, porque eu já tinha isso de ensinar muito na veia. E como eu trabalhava nessa empresa, que é uma empresa muito grande, as pessoas meio que me convidavam para dar curso. Empresas de treinamento daqui de Fortaleza já me convidavam para dar curso de marketing digital. Então eu já dava alguns cursos presenciais. E curtia muito essa coisa de ensinar e tal. E aí abri essa empresa para dar treinamento com a minha amiga. Então eu dava treinamento de marketing, ela de finanças, de Excel, e aí a gente contatava uma galera para dar outros assuntos e tal. Só que aí chegou num ponto, e aí eu chego na resposta que você me fez lá no começo, que foi, eu comecei a sentir que a marcenaria era o sonho do meu pai. A empresa de evento era o sonho desse ex-namorado, que agora já era um ex-namorado. A empresa de treinamentos era um sonho dessa amiga. E eu comecei a me questionar, tipo, cara, eu tô tocando negócios que não são o meu sonho. Qual é o meu sonho? Qual que é o negócio que eu quero ter? E aí isso começou a martelar. Qual é o teu sonho? Qual é o teu negócio? E aí veio a agência. Eu entendi, cara, o meu negócio é em marketing digital, porque é a praia que eu amo fazer. Eu tenho expertise nisso. Vou abrir uma agência.
Aí em 2019 eu abri a minha agência, que é a Bmove Marketing. Ela nasceu com outro nome, mas logo virou Bmove Marketing. E o propósito da Bmove era atender clientes de varejo. Assim como eu vinha do varejo, né? Pra gente pensar em estratégia de conteúdo para clientes de varejo. E aí eu me encontrei. Falei, cara, é isso aqui. Essa é a minha praia. E aí eu me desliguei da marcenaria, porque apesar do meu pai amar essa dinâmica, né? E dizer Você pra todo mundo, demitiu ele? não, eu me demiti. Já pensou demitir ele da empresa que ele criou quando eu nem era É. nascido? Não tinha como. Mas apesar dele dizer que eu trabalho pro Rômulo agora, o negócio é dele, é muito difícil para um homem de, na época, seus 50 e poucos anos, com um filho tipo de quase 30 ali, mudar o que ele fazia daquela mesma forma a vida toda, sabe? Era muito difícil. Então, apesar dele dizer que trabalhava para mim, ele não acatava muito do que eu trazia. Tipo, eu botei esse cara no mundo, tipo assim, eu fiz esse menino, como é que ele vem querer me ensinar alguma coisa, É entendeu? uma Então, é das dores de empresa familiar também, né? muito. É muito difícil inverter os papéis de eu eduquei esse criatura e ele quer dizer que isso aqui está errado. Então, apesar dele dizer que sim, que era bom me ter gerenciando, na prática ele não absorvia muito do que eu queria. E tinha muita coisa errada lá, porque ele fazia tudo muito artesanal. Então, o que eu falava, cara, meu pai, e a minha mãe também falava muito isso, meu pai é um excelente marceneiro. E ele é marceneiro até hoje, ele tem a mesma empresa até hoje. Ele é um Legal. excelente marceneiro, mas ele é um péssimo gestor. E aí era onde me doía, que, putz, tá tudo errado, não é, mas como não rodava, eu falei, é o sonho dele, não é o meu. Eu já entendi que eu não vou conseguir muito além do que eu já fiz, então não faz sentido. Aí eu me desliguei da empresa e devolvi na mão dele, toma que o filho é O teu, toma que a filho é partir esse. de agora eu vou tocar o meu negócio, que é o que faz sentido para mim. E aí o relacionamento lá com a pessoa acabou e eu também entreguei para ele a empresa de decoração e a empresa de treinamentos a gente também encerrou e eu fiquei, cara, eu vou focar nisso aqui. Então 2019, o ano inteiro, até o começo de 2020, foi um ano onde o meu foco era a minha agência. Aí nós já éramos 3 pessoas. Eu fechei contrato com o maior shopping da região metropolitana de Fortaleza, que é um shopping da Ancar, que é uma das maiores redes de administração de shopping do Brasil. A gente criava conteúdo para todas as lojas desse shopping, pra você ter uma ideia. Nossa, Foi mano. tipo uma mega escola. E a minha meta de vida era essa. Era fazer a minha agência crescer, captar mais cliente, e era isso que eu queria para a vida toda, assim. Aí veio a pandemia. E o lockdown, os meus clientes eram todos varejistas, então o lockdown fechou porta. A galera, o shopping foi o primeiro que cancelou, que bloqueou, na verdade, o contrato. Sim. Os clientes menores, que pagavam pouco, queriam continuar, mas não sustentavam o trabalho de 3 pessoas ali na agência. E aí eu fechei a agência e comecei a ensinar no Instagram. E aí foi o start para o negócio que você conhece hoje. Veio então de uma. Assim, você teve o foco e saiu de 3 empresas ali que você estava. A hora que você focou naquilo, ou podemos utilizar outra palavra, você priorizou, aquilo expandiu. E você Exato. era apaixonado por aquilo. E eu acredito muito nisso, no onde você coloca seu foco, a coisa expande. Não tem pra onde. E assim, a vida do empresário, ela é engraçada que se não fosse a pandemia, talvez onde você estaria? Certamente Talvez. pense com um monte de cliente e estaria tocando negócio até hoje. Mas também talvez nós não nos conheceríamos, Exato. né? Então muita coisa aconteceu. E assim, a liberdade geográfica que com certeza você tem, né, no digital. E assim, o quão importante, porque você teve que se Exato. reinventar. Você teve que se reinventar. O quão importante é o empresário estar atento nisso, Romulo. Tanto ele que está no off ou no on, no digital, quão importante ele estar atento a isso e como se reinventar, como encontrar forças para isso nesse sentido. O que você poderia falar para a gente? Cara, eu, eu acho que eu poderia romantizar muito essa resposta. Muito. Sim, Mas eu não romantizo, assim. Eu acho que você simplesmente tem que, por exemplo,
Eu não romantizo o fechamento da agência e o start do negócio que eu tenho hoje. Sim. Não romantizo. Pô. Foi uma situação onde a pandemia era algo que estava fora do nosso controle, a minha empresa tinha acabado de fechar. Graças a Deus, pra você ver, a reserva que eu montei em 2018, que é um outro parêntese, né? A reserva que eu montei em 2018 para poder empreender, como em 2019 eu já comecei ali na pegada, eu não usei. Então, Nossa, ia, foi o eu fluxo tinha que você precisava de eu caixa. tinha todo o caixa que eu fiz em 2018 estava lá ainda. Então, na pandemia eu estava seguro, de certa forma. Só que eu fiquei, tá, estamos trancados, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar colocando dinheiro para dentro, eu preciso continuar fazendo alguma coisa. O que eu vou fazer? Então, não foi um processo, não foi legal, entendeu? Foi sentar na mesa num momento que era muito desesperador, por a gente não saber como lidar com o que estava acontecendo, e colocar, tá, o que eu tenho de possibilidade? Que eu acho que o lado racional, e aí eu vou trazer, talvez isso encaixe bem na resposta, que é tentar racionalizar. Eu tenho muito isso, muito mesmo, assim, de racionalizar tudo. Então, é sentar na mesa, tá, o que eu tenho de opção? Eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. O que faz mais sentido para mim? Na época, o que fez mais sentido para mim foi começar a ensinar. Era algo que eu já fazia, eu gostava, sempre teve no meu DNA. Tá, então eu vou criar conteúdo e vou ensinar. Mas não foi uma coisa, tipo, eu fiz sorrindo, foi uma decisão, tipo, chorando, entendeu? Ah, Muito medo e tal. Então eu acho que o empresário vive muito isso, essa incerteza. A gente está sempre exposto a situações fora do nosso controle, ameaças de mercado, uma mudança que vai acontecer. E eu acho que nesse momento a gente tem que, pode até chorar no começo, mas depois, cara, engole o choro e racionaliza. Quais são os caminhos que você tem? Tenho esse e esse. O que é que faz mais sentido para ti agora? É esse aqui. E vai. Tipo, vai. E até pra você ver, eu não planejei nada naquele começo. Eu só decidi, cara, eu vou criar conteúdo. E no mesmo dia eu comecei a criar conteúdo. Então eu não montei um planejamento de conteúdo, que produto que eu posso, nada. Eu comecei a criar conteúdo. E o meu conteúdo começou a atingir muitas pessoas, porque as pessoas precisavam daquele conteúdo. E eu bati 10 mil seguidores em 3 meses. 20 nossa. seguidores em 5 meses. E aí só depois disso que eu tenho uma puta galera chegando aqui e curtindo demais o que eu ensino. Como que eu transformo isso em dinheiro? Aí eu fui estudar sobre infoproduto, porque eu não sabia nada de infoproduto. Falei, tá, vamos descobrir como que eu transformo essa audiência em dinheiro. Aí fui criar o meu primeiro e-book, criei meu primeiro curso, fui estudar sobre lançamento para entender como que eu fazia. Foi Mas não teve, melhorando, foi foi fazendo tipo assim aquela coisa, fazendo era o andando. trem Sim. andando e eu sentado em cima do trem jogando o trilho aqui, ó, na frente pro trem não descarrilhar. Era isso 2020, entendeu? Ô, Rômulo, Fui e como que você vê a, assim que chega para você, pessoas que têm uma qualidade, sabem o que está falando, mas qual é a maior dificuldade dos mentorados, dos seus clientes que chegam assim, que você mais recebe, as dificuldades que ele tem e que você assim resolve, né? Uhum. Vamos dizer. Cara, pra mim, não tem nenhuma barreira maior, além do que a gente falou de mentalidade, que é 90-10, repito, mas fora isso, não tem uma barreira maior do que a comunicação. O que mais tem no mercado? Gente muito boa no que faz. Não só boa tecnicamente, mas de alma boa, de coração bom, de intenção boa, de vontade de fazer diferença, porque eu acho que isso é o mais importante de tudo. Vontade de fazer diferença na vida da outra pessoa, mas que não comunica bem tudo isso. Essa é a barreira do mercado. Por que tem tanta gente ruim? Sabe aquela frase de que, nossa, eu sou tão bom, não estou conseguindo, e fulano que nem é tão bom quanto eu, consegue ter mais resultado do que eu. Por que o fulano que não é tão bom quanto você tem mais resultado do que você? Porque ele é um comunicador melhor do que você. Ponto. E E aí a o mercado. comunicação, e a comunicação que você fala não é a fala A simplesmente ou comunicação é o todo, não só a fala, mas a comunicação, a verbal, a não verbal.
a forma que você se permite vender as suas ideias, a forma que você se permite mostrar quem que é o Jerônimo além do que o Jerônimo faz profissionalmente. Então, por exemplo, quando eu falo sou atleta híbrido e eu me permito mostrar o meu treino de corrida, a minha família, o que eu faço além do trabalho, eu estou me permitindo expor, tudo isso entra em comunicação, entendeu? Então não adianta eu ser um cara muito bom no que eu faço se eu não comunico isso bem para as pessoas, se eu não falo disso, se eu não conto as minhas histórias, se eu não mostro quem eu sou além do que eu faço, entende? Porque daí eu sou um cara muito bom, mas que ninguém sabe que eu sou um cara muito bom. De que adianta ser o melhor mentor do mundo se as pessoas não sabem quem eu sou? Entendeu? Porque um dos pilares para que a gente tenha um resultado exponencial é a audiência. Não tem para onde correr. Então, hoje eu tenho 10 mil seguidores. Com 10 mil seguidores eu faço um resultado. Se tu projeta esses 10 mil seguidores para 100 mil seguidores, eu vou fazer outro resultado, que vai ser maior. Ele não vai ser proporcionalmente maior. Então, se eu fui de 10 mil para 100, eu vou vender 10 vezes mais. Não necessariamente. Mas ele vai ser maior. Se tu projeta isso para 1 milhão de pessoas, vai ser maior ainda. Porque quanto mais conhecido você é, mais oportunidade você gera. Ponto. Então não adianta eu ser um cara muito bom, e é isso que eu mais vejo acontecer. Pessoas que são muito, muito boas, não só tecnicamente, mas em todos os outros aspectos, mas que não comunicam bem isso, então o mundo não conhece essa pessoa. E aí ela não vai conseguir fazer muito resultado, porque, enfim, ela precisa se tornar mais conhecida. Bom, assim, quantas pessoas que eu conheço que realmente, como você falou, é super talentosa, é muito esforçada, investe grana para isso e energia, tudo mais. E assim, na visão que você tem do mercado digital, que erros que muitas pessoas cometem, você pode citar mais de um, mas que erro que aquela pessoa, tipo, eles estão cometendo erro e acha que está acertando, mas não está acertando, sabe? Isso não vai dar resultado. Não é o jeito do seu método, aquilo que você acredita. Uhum. Cara, tem muitos. Poderia listar um pergaminho aqui dentro. Mas eu vou falar que eu acho que o primeiro de todos é, e até o que a gente falou lá no começo da conversa, é achar que sozinho vai ter as respostas. Acho que esse é o primeiro erro de todos. E eu falo por mim. Como eu vinha do mercado de marketing, quando eu comecei esse negócio, então eu tinha muito isso de que eu sou um cara de marketing digital. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu demorei muito tempo para assumir que eu não tinha as respostas no sentido do infoproduto. Eu era de varejo, produto físico, e-commerce. Infoproduto sem de nada. Eu levei muito tempo para assumir isso. Então eu demorei a assumir e buscar ajuda e, consequentemente, eu demorei para ter resultado. Mais resultado do que eu poderia ter tido. Acho que esse é um primeiro. Não buscar ajuda. Por que que esse é o primeiro e ele impacta muito todo o resto? Porque quando se fala de digital, eu falo digital é um lugar muito barulhento. No sentido de tem muitas pessoas falando muitas coisas. Muitos ruídos. Tá? Muito. No mesmo dia você escuta alguém falando que é o fim do lançamento. Agora tem que ser perpétuo. No mesmo dia passa alguém falando que é o fim do perpétuo. Agora tem que ser lançamento. Aí alguém fala que agora é a onda do high ticket. E a outra fala que o high ticket acabou. Então, se você escuta todo mundo, você fica louco. Tá Sem saber. louco. Então, quanto antes você entender que você precisa buscar a ajuda de uma pessoa que você se conecta. E aí vou pro segundo, que é, buscou a ajuda dessa pessoa, se compromete a aplicar a metodologia dela. Porque o segundo problema é esse, as pessoas misturam muita coisa. E o que eu falo, todo método funciona. Lançamento, super funciona. Perpétuo, super funciona. Mentoria high ticket, super funciona. Produto low ticket, que é produto barato, super funciona. Então tudo funciona. Só não vai funcionar se tu misturar tudo. Entendeu? Um pedaço da estratégia de lançamento com um pedaço de perpétuo, com um pedaço de comunidade, com um pedaço. Vai virar uma bagunça. Entendeu? E a gente faz muito isso. Misturar muito método. Então acho que o primeiro é buscar ajuda. Não buscar ajuda é o erro. O segundo é misturar muitos métodos, sem dúvida. Aí eu venho pro terceiro para
fazer uma lista gigantesca. Mas eu posso dizer que o terceiro, vou dizer o terceiro e o quarto, vou fechar em quatro. O terceiro é se deixar levar pela crença de que no digital tudo é fácil de vender e achar que qualquer coisa vende. Porque foi criada essa ideia de que vender infoproduto é fácil. Você cria ali uma coisa, um e-book, parará, na ChatGPT, bota para vender. E vender infoproduto não é tão fácil assim. Você precisa entregar algo real para a pessoa. Então, muita gente não olha para a qualidade do que vende, para o produto em si. Esse é um erro forte. Por quê? Se tu não tem um produto bom, tu pode até vender, mas esse produto não se perpetua, porque em algum momento você queima no mercado. Então, olhar para o produto e entregar algo de qualidade é um erro que as pessoas cometem no sentido de não olhar tanto para isso. Aí eu venho para o quarto para fechar, que é o conteúdo em si, a forma que elas se vendem na internet, porque linka com o que eu falo de tu pode ter o melhor produto do mundo, não errar o terceiro passo, mas se tu não comunica bem, não vai vender. E como que eu comunico o meu produto? Através do meu conteúdo. Então é muito comum eu ouvir isso, tipo, cara, eu rodei lá o funil tal, coloquei verba, rodou tantos dias, gastou tanto, e parará, falei com tantas pessoas, ofertei a mentoria, não fechou, não sei o quê. Aí quando eu vou olhar o perfil da pessoa, ninguém pagaria aquela mentoria. Hum, E o perfil da pessoa, o conteúdo, que eu falo do conteúdo especificamente, não transmite a confiança necessária para que alguém compre. Porque a venda é uma transação de confiança. Eu preciso confiar que você vai entregar o que você está me prometendo. E imagina, eu acabei de chegar no teu perfil. Eu não te conheço. Eu não sei quem que é o Jerônimo, os valores do Jerônimo, a história do Jerônimo, não sei nada sobre o Jerônimo. Eu preciso confiar no Jerônimo para comprar. Só que se eu chego lá e o teu conteúdo é ruim, se a qualidade das tuas artes é ruim, se os teus vídeos são amadores, o que que aquilo transmite? Que produto a é entrega, ruim. que a entrega também é. Se a minha arte é amadora, a entrega é amadora. Se o meu vídeo é amador, a entrega é amadora. Se tá tudo ruim ali, o produto deve ser ruim. Então, a confiança, lembrando, a pessoa não te conhece, então o que vai trazer essa confiança é a percepção. E qualquer preço vai ser caro para. Qualquer preço, por mais barato que seja, vai ser caro. Por quê? Porque ela precisa confiar. E o que transmite a confiança é a percepção que ela cria de você. E o que cria essa percepção é o que você mostra. Então, às vezes, tem gente, putz, eu não estou conseguindo vender. Aí eu olho pro perfil, tá todo zoado. Não vai vender. Vai ser caro. Por mais barato que seja, vai ser caro. Então, acho que esses são os quatro principais, assim. Meu Deus, gente, que aula. Romulo, muito bom, está demais. Vou fazer um quiz agora, rapidão. Eu falo, você responde, eu falo, você responde. Não adianta dar migué que, eu falhou, não tô Tô nem de ouvindo. fone pra dar migué, nem dá. Só se eu derrubar aqui o celular e fingir que caiu, que desabou tudo. Ó, vamos lá então. Ah. Uma pessoa que você admira. Nossa senhora, difícil demais esse quiz. Em que esfera? Uma pessoa que você admira. Caramba, eu admiro. Pode ser duas? Eu admiro muito os meus pais. Muito mesmo. Não dá pra escolher entre um e outro, né? São os dois. Tá valendo, você foi Eu esperto. admiro muito eles dois por tudo que eles fizeram por mim e pelo meu irmão. Eles são, tipo, sensacionais. Honrar pai e mãe, que Tá. bonito. Um filme. Cara, pra mim o filme da vida é Interestelar. Nunca ouvi falar. Que... Nossa senhora, que pecado! É uma Sério, vou até obra-prima. anotar aqui, ó. É uma obra-prima do cinema, Interestelar. É um filme bem longo mesmo, assim. Mas ele trata de diferentes dimensões da nossa existência. Onde, tipo, o futuro é o agora, e o agora é o futuro, e é o passado ao mesmo tempo. Então, é muito incrível. Ele foi eleito o filme da década. Você tá Da década que foi brincando. lançado. Tipo, nos anos 2000 ele foi eleito o filme da década. Então, Depois você manda no WhatsApp pra mim. assistam. Eu Vocês quero vão gostar. assistir. Interestelar, Interestelar. Que legal. Um livro. o poder do agora. O Poder do Agora.
sem dúvida. Até pouco tempo atrás, vou dar dois livros, eu sou ruim de quiz, mas pouco tempo atrás, o livro que eu leio, eu tenho um livro que eu leio todo ano, uma vez por ano, eu leio Os Segredos da Mente Milionária, uma vez, porque para mim ele Espetacular. dá vida. Fora E toda vida da... que eu leio, eu descubro coisas como se eu nunca tivesse lido, é impressionante. Ele te lê. Só que aí eu li O Poder do Agora, e ele conectou muito com essa filosofia que eu contei no começo da nossa conversa. Então ele para mim hoje é um livro tipo assim que provavelmente eu vou ler mais de uma vez por ano, porque ele me traz de volta caso eu perca o meu centro. Que legal, o poder do agora. Hum. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Ixi, Nossa Senhora. Essa é difícil demais. Mas eu vou dizer que foi fim de semana passado que eu corri 13 quilômetros pela Tá primeira valendo. vez. Vale? Correr 13 Vale. quilômetros pela primeira vez. Aí, Dois fins de semana parabéns. atrás. 2 fins de semana atrás. Eu corri 13 quilômetros pela Isso aí. primeira vez. Sábado, depois de amanhã, eu vou correr 15 quilômetros pela Uma primeira vez. Então já vai uma coisa nova de já novo. batido aí. Qual foi a última vez que você mudou de ideia e qual a ideia que era que você mudou? Eita caramba. Cara, essa é bem difícil. Pode ser sobre algo, pode ser sobre uma pessoa, sobre um conceito que você, poxa, eu enxergava assim e eu mudei de ideia, eu não enxergo mais assim. Boa. Qual foi a última vez e o que foi, se você quiser falar? Vou trazer uma resposta fútil, então, para nossa Tá. conversa. Eu falei isso com o Rodrigo ontem. A gente tá assistindo o Big Brother. A gente gosta muito do Big Brother. E Sim. tem uma menina, e mais um motivo para eu assistir o Big Brother. Tem uma menina no Big Brother Hum. que morou no meu condomínio. A gente é amigo de infância. E ela É? tá no Big Brother. É. Caraca! Lá tem duas meninas cearenses, são duas bailarinas cearenses, a Renata e a Eva. E a Renata é minha amiga de infância, ela nasceu no mesmo condomínio que eu, a gente estudou na mesma escolinha lá do E tá bairro. no Big Brother. É, brincava lá junto nos apartamentos e ela tá dentro do Big Brother. É mega estranho, inclusive, assistir. Doido, cara. Você nunca teve tanta intimidade com ela como tem agora. É muito estranho até de ver. Então a gente já gostava e o fato dela estar lá me faz querer assistir mais ainda. E aí a gente tava comentando esses dias, não é sobre ela, mas a Graciane Barbosa também tá lá no Big Brother. Ah, E aí a esposa do Belo. exato, Namorada. ex-esposa do Belo. Eu Largou. comentei esses dias com o Rodrigo de que eu tinha outra imagem sobre a Graciane Barbosa e ela desconstruiu completamente essa imagem de forma Sério? positiva em 2 semanas de Big Brother, porque ela se mostrou uma mulher muito, muito diferente do que eu vi, assim, de ser muito madura, muito sensata, muito respeitosa com as pessoas, uma pessoa, tipo, incrível até. Que E legal. a agenda dela é completamente diferente. Comentei isso, acho que ontem, antes de ontem, com o Rodrigo. Que top, gente. É, uma, uma pergunta, alguma pergunta que eu não fiz, mas uma resposta que você queria dar. Cara, isso é muito difícil. Esse quiz é mais difícil do que não sei nem o quê. Você tá brincando? Aqui é JetaCast, aqui não é Marília para Gabriela. amadores, não. A Marília Gabriela. Cara, essa pergunta, o que você não me perguntou, a gente não falou, mas que eu acho importante de falar. Tá, eu vou trazer mais uma filosofia minha, que o cabo da filosofia, né? A galera que tá vendo aqui deve estar de saco cheio desse cabo falando filosofia. Não. Mas eu tenho uma coisa que eu pratico muito, e ela vale pra tudo. Eu pratico muito no meu negócio, mas ela vale pra tudo. Que é o nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Muito, inclusive. E que sentido? Eu sempre faço esse exercício do tipo, cara, eu tô pensando em criar um produto. A gente tem o costume de tomar as decisões na nossa vida baseado no que a gente pensa. A mente toma as decisões. Só que nós não somos a nossa mente, mas esse é um papo muito, muito mais profundo. Nós não somos a nossa mente. O nosso corpo tem muito mais propriedade do que a nossa mente em muitos aspectos.
Então, uma coisa que eu exercito muito é, tenho uma ideia e uma decisão para tomar. Eu, às vezes, tento desligar a mente e sentir o meu corpo. O que que ele tá me falando. E o meu corpo me dá, tipo assim, dor nas costas. Tipo assim, cara, isso me dá dor em qualquer canto. E o meu corpo fala quando aquilo não é o que eu tenho que fazer. Então, é algo que acho que ninguém nunca me perguntaria, porque, enfim, é muito abstrato o que eu tô falando. Mas é um conselho de desligar um pouco mais a sua mente e ouvir um pouco mais o seu corpo, porque ele te fala coisas muito importantes e às vezes você não escuta. Caraca, eu tenho até um livro aqui, Eu me apaixonei por leitura na faculdade. E. Ah, não tá. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. O Corpo Fala. Nossa, massa. Foi o primeiro livro que eu li na faculdade, de lá pra cá. Mas esse conceito teu, cara, que legal. Então, assim, você tem uma coisa para decidir, ou você tenta desligar a tua mente e sente no corpo. Se doer algo no teu corpo, é que é não, é um não. Em mim sempre manifesta com dor nas costas. Sempre, sempre, sempre. Então, se eu estou criando um produto, tomando uma decisão, dando um rumo para alguma coisa, e eu tô aqui, me dá dor nas costas, eu começo a me sentir incomodado, eu sei que não é. Tipo, cara, para, porque não é. Caraca, como que você chegou, tipo, nisso, se você quiser falar? Cara, isso foi em terapia, processo terapêutico. Caraca, olha só, Foi. Ah. sensacional. Ô, Romulo, fala um pouco, antes da última pergunta, fala do seu trabalho, aquilo que você oferece, né? Fala aí, fica à vontade. Eu acho que eu já falei tanto disso, né? Tipo assim, entrelinhas, eu plantei tanta semente, mas o resumo do meu trabalho é a frase de que você já é uma autoridade no que você faz. Só que você precisa agora mostrar isso do jeito certo. Então, o que resume o meu trabalho é pegar pessoas que já são muito boas, e graças a Deus, e não é coincidência, eu atraio gente muito boa para perto de mim. E a missão é potencializar a mensagem dessa pessoa, trabalhando todos esses pilares que envolvem um negócio digital. Então, desde a construção do produto, a forma que a pessoa se comunica, o que ela promete, como ela cria conteúdo, como que ela se posiciona. Então, se eu fosse resumir, seria isso: é dar voz para gente boa. Essa é meio que a minha missão. No mercado digital tem muita gente ruim, infelizmente, com voz. E eu falo que a minha missão é dar voz pra gente boa, que a gente precisa de mais gente boa com voz aí na internet. Verdade. Onde o pessoal consegue te encontrar nas redes No, sociais? no Instagram, @RômuloBandeiraIG, que é esse que vocês estão vendo aqui nessa live. No YouTube também com Rômulo Bandeira IG. No TikTok com conteúdo de atleta híbrido, falando lá das corridas e tal, tal, tal também. E acho que por hora, nesses 3 lugares, já tem bastante coisa. Top. A última pergunta Eita, é: vou até se cair. você tivesse 30 segundos e você pudesse comunicar para todas as pessoas do mundo, seja elas pela internet, ia chegar essa mensagem. Essa mensagem vai chegar para todo mundo. Mais de 8 bilhões de pessoas vai chegar e vai te ouvir. O que você falaria nesses 30 segundos aí? É seu. Cara, cara, eu falaria, eu repetiria a mensagem do começo. Eu diria: sai do automático, olha ao teu redor, olha tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz e valoriza isso, porque o futuro e tudo que você projeta para frente é uma mera ilusão. Você só tem isso que está ao teu redor agora. Então valoriza antes que você se arrependa por ser tarde demais. Ponto. Romulo Bandeira, muito obrigado por esse tempo. Fantástico, entregou demais. Muito obrigado, meu amigo. Nada, eu que agradeço. Foi massa. Se deixasse, a gente passava aqui mais algumas horas Vamos falando. marcar outro. Que massa. Espero que Abraço. tenha sido rico também para a galera que acompanhou. E obrigado você, obrigado também, Tati, pelo convite. É um prazerzaço estar aqui. Abraço. Fiquem com Deus. JetaCast. Abraço. Só alegria.